Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado aí ao pastor Carlos de nós estarmos aí nesta manhã professando o nome de Cristo, clamando, exaltando e magnificando o seu nome. Amém? Glórias a Deus. Nós temos aí a oportunidade de estarmos nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E é um enorme prazer estar com você nesta manhã, amém? Quero trazer um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, de 2 Timóteo, versículo 15. 2 Timóteo 2,15. E esse texto ele diz assim para mim e para você: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Glórias a Deus. Que venhamos ser obreiros, que venhamos estar aí engrandecendo o nosso mestre e falando do nosso mestre com propriedade. Que venhamos aí em nome de Jesus Cristo estar colocando os nossos corações no nosso Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então estar ministrando todo o capítulo nesta manhã para que nós venhamos aí estar aprendendo mais de Deus, aprendendo mais da sua palavra, que nós possamos aí em nome de Jesus Cristo estar aí buscando o nosso amado, que nós possamos sair a cada dia mais, estreitando o nosso relacionamento com Ele. Amém? Diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade.
e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invoca o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, aleluia, e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando nesta manhã, operando maravilhosamente, e que Deus esteja aí agindo, no seu dia a dia, na família, que Deus esteja aí dando a cada um de nós uma terça-feira abençoadíssima em nome de Jesus. Amém? Então eu venho falar a respeito de tudo aquilo que Deus tem falado na sua santa palavra, para que nós venhamos ser aprovados, A gente olha o texto base do texto, o versículo chave do texto, o versículo que centraliza o texto é aquele que ele fala: procura apresentar-te aprovado. Está aí em 2 Timóteo capítulo 2,15, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. E ele começa o texto no seu versículo 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Muitos, amados irmãos, têm recebido a palavra do Senhor, e a graça do Senhor ela tem sido tão grande que a pessoa ela permanece somente naquilo a qual foi chamado, só na graça, e aquela graça mesmo por um triz ou por um fio. Como assim, pastor Carlos? Amados irmãos, nós precisamos observar aquilo tudo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E não sei como você age diante da poderosa palavra de Deus e tudo aquilo que Deus tem colocado diante da minha vida e diante da tua vida. E quando uma pessoa ela vai a um grande espetáculo, seja um espetáculo sinfônico, seja um espetáculo a respeito de atores, de atrizes,
seja um jogo de futebol e assim por diante, todos os espetáculos que têm plateias, nós procuramos chegar o mais cedo possível para escolhermos os melhores lugares para observar e nos atentar a tudo aquilo que está sendo dito, a tudo aquilo que está sendo tocado, explanado, para nós sentirmos aquela emoção. Vamos supor assim, um show aí de Mozart, né? Aí as pessoas, vamos supor, a gente olha aqueles locais que tem aquelas galerias, as pessoas ocupam aqueles melhores lugares, tem aqueles binóculos, ficam olhando, né? E elas procuram aquelas mesas, né? Senta ali e elas sentem aquele toque, né? Aquela música, aquela musicalidade, né? Aquela situação toda, aquilo entra dentro de si conforme se fosse um bálsamo, né? E nós olhamos essa situação toda no jogo de futebol, as pessoas assim, elas chegam mais cedo, talvez os locais melhores, né? Tem os ingressos mais caros e elas procuram escolher os melhores lugares para estar bem próximo do seu, como se diz aí, do seu ídolo, né? Daquele bom jogador, daquele bom cantor, daquele bom instrumentista. Tudo isso acontece, amados irmãos, segundo eu dizendo, secularmente falando. Nós precisamos entender, amados irmãos, quando o Senhor ele diz assim: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, não tem do que se envergonhar. A gente olha, conforme eu já disse aí, nesses grandes espetáculos, nós olhamos num jogo de futebol, nós olhamos em todas as outras coisas. Quando você chega atrasado, você vai esbarrando numa pessoa daqui, você esbarra dali, e aquilo que está tocando ali, aquilo que está jogando, todo mundo fica, sai da frente, sai, atrapalha. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós chegamos atrasados em algum lugar, nós já perdemos muitas vezes o melhor da festa, porque tudo tem começo, princípio, meio e fim. E nós sabemos, amados irmãos, que tudo é um corpo e tem ali uma história. E muitas vezes a gente chega num espetáculo e a gente chega no meio do espetáculo, a gente não vai compreender o fim do espetáculo, porque nós não pegamos o início. Nós não vimos o início do espetáculo, então nós não vamos entender o fim. E assim também tem sido muitas vezes quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o grandioso Deus de Israel, para um pregador, para as Sagradas Escrituras, é aquilo que nós temos diante de Deus. Quando nós chegamos atrasados nos cultos, muitas vezes porque nós não importamos, amados irmãos, com tal coisa, porque nós queremos chegar e tomar os primeiros lugares, os lugares melhores num espetáculo, nós queremos os lugares melhores num jogo de futebol, nós queremos os lugares melhores em todas as outras situações, amados irmãos, mas quando chega dentro da igreja, a gente sempre está atrasado. A gente precisa querer muito. E quando nós queremos muito de Deus, amados irmãos, nós temos que também estar dando a Deus aquilo que Ele merece. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Nós precisamos estar aí falando: Deus, eu quero dar o melhor de mim para o Senhor. Eu não quero dar o que sobra, o que resta, mas eu quero dar o melhor da minha vida. Eu quero apresentar-te a ti como obreiro aprovado. Eu não quero vacilar. Eu quero estar recebendo do Senhor desde o início. Eu quero estar cumprindo todo o teu propósito. E muitas vezes nós não estamos
fazendo dessa forma, muitas vezes nós não estamos buscando do Senhor aquilo que Ele tem para conosco. E as coisas dessa vida, conforme Ele vai dizer mais à frente aqui, que nós temos nos embaraçado com as coisas dessa vida. Nós precisamos estar nos nutrindo do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nos nutrimos, cada um de nós nos nutrimos do mundo, o mundo vai estar dentro de nós. E aquele que é do mundo não observa aquilo que é de Deus, não recebe aquilo que é de Deus, porque o mundo está dentro dele. Então, leiamos de novo o versículo 1, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, frutifica-te na graça em Cristo. Ele está falando, não pare somente com o que você tem, mas esteja esse fruto que está em ti, não tenha só conforme se você fosse uma árvore, 2 frutos, mas esse fruto que está em você, como se você fosse uma árvore, deixa ele dar a 30, 60 e 100 vezes mais. É isso que ele está dizendo. No versículo 2 ele diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também, aleluia, ensinarem aos outros. Nós precisamos, amados irmãos, eu estava falando aqui, já falei aqui em Corumaú, nos cultos que eu preguei, e nós passamos um ano, amados irmãos, e durante um ano o pastor, a liderança da igreja fica observando na nave da igreja aquele que tem se destacado para ele ser aí um obreiro, para que ele venha a ser aí um diácono, uma diaconisa da casa do Senhor, até mesmo para consagrar ele presbítero ou evangelista ou até mesmo pastor. Mas a dificuldade tem sido tão grande, amados irmãos, que não temos encontrado os tais, porque o serviço do homem e da mulher de Deus tem ficado muito aquém, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos dedicar à obra, mas essas pessoas têm se dedicado muito mais a si próprios do que à obra do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando o Senhor ele traz essa palavra que eu acabei de anunciar, ele anuncia para uma mulher, e esta mulher, amado irmão, amada irmã, ele está anunciando para uma mulher que ela tem ali, segundo o Senhor disse, 5 maridos. O que ela tem agora não é dela. Ela está vivendo em fornicação. E diz a palavra que quem vive em fornicação não é do reino de Deus. E ele começa a pregar para essa mulher, ele fala para essa mulher para que dê a água a ele. E ela começa dizendo a ele, dizendo desta maneira: olha, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana, porque nós somos desprezados dos judeus. Mas quem estava falando ali com ela era uma outra pessoa, que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, ele fala com ela assim, após a resposta dela, ele diz assim: se tu soubesse quem fala contigo, tu é que me pediria água, eu te daria água viva. Ela diz: tu não tem com que tirar e o poço é fundo. E ele diz: a água que eu lhe der fará dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Já imaginou o que o Senhor tem falado com esta mulher? Ele
traz uma palavra sobrenatural, e esse sobrenatural que sai da sua boca entra no coração e na vida dessa mulher. Quando esse sobrenatural entra no coração e na vida dela, meu amado irmão, esta que era agora uma mulher que vivia em fornicação, imediatamente ela se transforma em uma missionária. Se você lê o texto aí que fala da mulher samaritana, você vai entender o que eu estou falando. Imediatamente ela foi buscar água, e a água que ela foi buscar, o Senhor diz que essa água, ela não é água que mata a sede para a vida eterna, mas é água que bebe e volta a ter sede. Mas agora ela bebe a água que ele falou que jorra para a vida eterna, e ela sai imediatamente a evangelizar. Imediatamente ela passa a ser uma missionária, porque ela anuncia a palavra de Deus, coisa que ela saiu escondida para não topar com ninguém, conforme diz aí os mineiros, para não encontrar com ninguém. E nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, agora ela esquece da água que ela foi buscar, ela esquece do serviço doméstico, ela esquece de tudo, porque ela encontrou agora o Messias. E quando ela fala assim, eu sei que quando vier o Cristo, o enviado de Deus, nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz para ela, eu sou o que falo contigo. Ela agora, ela se maravilha das coisas que Deus tem falado. E essas maravilhas que aconteceu com essa mulher, ela tem que acontecer comigo e contigo, porque senão não seremos dignos do reino de Deus. Amém? A paz do Senhor ao nosso amado irmão Heleno, seja bem-vindo nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, operando na sua vida, derramando bênçãos inefáveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 3 diz o texto, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele está falando de sofrer aflições na carne, de pagar o preço. Ele está falando para que ele seja bom no que está fazendo. A gente precisa entender isso. Muitas vezes, amados irmãos, bom é pouco, porque em cima ele diz assim, frutifica. Quem frutifica, ele passa além de ser bom. Está dizendo aí, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então, se você quiser agradar a Deus, você não se embaraça com o negócio dessas vidas. Os atrasos, amados irmãos, eles não podem fazer parte da sua vida. A casa do Senhor, amados irmãos, aquele que é um bom soldado de Cristo, aquele que não se embaraça com o negócio dessa vida, ele chega na casa do Senhor 15 minutos antes, pelo menos 15 minutos antes, porque é assim no nosso trabalho secular. Se você chega todo dia 15, 20 minutos atrasado, muitos departamentos onde as pessoas trabalham, elas não entram mais. Os patrões mandam de volta para casa, você perdeu o dia. Se amanhã você chegar atrasado, você perde o dia novamente. Você só entra aqui se você chegar no horário certo. Se você tiver 3 atrasos, você sofre uma advertência no trabalho. E segundo, tem muitas cláusulas dizendo se você chegar atrasado, você sofrerá justa causa por causa de atraso. Nas escolas seculares, onde nós estudamos nas escolas, o número de faltas que você tiver, ele te reprova um ano letivo. A gente precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, dar valor àquilo que é importante para a nossa vida. Se Deus é importante para a nossa vida, nós devemos buscar Ele em primeiro lugar. Se Deus é importante para a nossa vida, nós temos que adorar Ele do início ao fim. Nós temos que ser o primeiro
a chegar na igreja e o último a sair. A gente não pode, amados irmãos, tratar daquilo que é importante para a nossa vida de qualquer maneira. Do Senhor, da sua palavra, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, depende a nossa vida para nós estarmos indo para a vida eterna. Nós dependemos de tudo que está sendo instruído através da palavra, mas parece que isso não faz tanta diferença na nossa vida. Nós fazemos pouco caso da palavra. E os pastores, eles fazem isso, se matam e entra no ouvido e sai no outro, que muitas vezes nós temos falado, nós temos ensinado, e fica por isso mesmo. Nós não observamos aquilo que tem sido instruídos, mas precisamos, em nome de Jesus Cristo. Versículo 5, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Nós precisamos estar aí militando legitimamente, com observância nos mandamentos, em tudo aquilo que a doutrina tem revelado a nós, a doutrina da igreja, as doutrinas das cartas de Paulo, as doutrinas paulinas, as sagradas escrituras, tudo que as sagradas escrituras nos revelam. Nós precisamos, amados irmãos, quando ele fala a respeito de coroado, ele está falando da sua palavra, ele está falando de tudo aquilo que o Senhor quer trazer na minha vida e trazer na tua vida. A coroação, amados irmãos, muitas vezes é quando nós vencemos uma etapa. E aquela etapa da vida, quando ela é ultrapassada, nós estamos aí vencendo essa etapa. E a gente precisa, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar no centro da vontade de Deus. Diz aí o versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento de tudo. Quando ele fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, e considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento de tudo. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós queremos assim, estar em evidência, porque tem muita gente que quer estar em evidência, mas só na hora de gozar da festividade. Quer ver uma frase usada muito aí na mídia e na boca do povo, quando Romário era jogador da seleção e ele gostava de sentar na janela do avião, aquela janela que ficava na frente. E chegou um jogador, tomou o lugar dele, sentou na janela, e ele disse assim: está chegando agora e já quer sentar na janela? O que ele estava dizendo? Olha, esse lugar é da pessoa mais velha, das pessoas que realmente têm se dedicado. Eu já tenho, a antiguidade aqui já é posto. Isso também é dito no quartel. A gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele diz que muitas dessas pessoas, elas querem sentar nos primeiros lugares nas sinagogas. E diz assim a palavra do Senhor, que essas pessoas, quando sentam nos primeiros lugares na sinagoga, o Senhor Jesus Cristo fala: não, quando você chegar na sinagoga, você senta nos últimos lugares, porque aqueles que estão lá na frente presidindo a sinagoga, eles te honrarão, falando: chega para cá, senta cá na frente, no teu lugar de honra. E talvez você que está querendo aí tomar o primeiro lugar sem estar dando e doando a sua vida,
Quando você sentar lá na frente, você vai passar vergonha, porque ele vai falar: levanta daí e senta lá atrás, porque aí é lugar de destaque, é lugar de honra. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, não sou eu. Então, amado irmão, quando você serve ao Senhor Jesus Cristo com integridade, com pureza de coração, quando você se coloca verdadeiramente no centro da vontade de Deus, essas coisas vão acontecer na tua vida. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos feito muitos alardes, nós temos gritado muito, mas o nosso serviço ele tem sido pouco. O reino de Deus ele não vive de barulhos, de grito. O reino de Deus vive verdadeiramente de serviço, de entrega. O reino de Deus ele é verdadeiramente colocado para aquele que trabalha, para aquele que verdadeiramente se coloca à disposição do reino. A disposição do reino ele começa nos alicerces. Os alicerces são orações. Os alicerces ali verdadeiramente é a consagração através de jejum, através de serviço. Nós precisamos entender que nós temos que dar valor a essas coisas. Então ele diz, aí, oh Deus de Israel, lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi e ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Ele está falando para mim e para você ainda, imagina, tem situações que nós estamos dizendo, eu fiquei preso no trânsito, eu fiquei preso no trabalho, eu fiquei preso por causa disso, eu fiquei preso por causa daquilo. Ele está dizendo, mas a palavra de Deus ela não fica presa. Eu estou preso, mas eu estou aqui escrevendo as cartas. Eu estou sendo visitado por Tíquico, eu estou sendo visitado por Timóteo, eu estou sendo visitado por esse, eu estou sendo visitado por aquele. Cada um desses que aparece aqui, a carta já está escrita, está endereçada a tal igreja, está endereçada a tal irmão, está endereçada a qual pastor, e essas cartas elas têm sido aí um instrumento para a minha vida e para a tua vida como direção da amada igreja nos dias atuais. Ele está falando que ele não fica parado, ele está dizendo que a palavra de Deus ela não pode ficar algemada, e ela não tem que ficar algemada na minha vida e na tua vida. E a gente olha, amados irmãos, eu tenho aqui na igreja o irmão Edmilson, ele tem uma dificuldade enorme, porque, aleluia, glórias a Deus, ele tem as suas dificuldades, as suas limitações corporais, né? E a situação dele é uma situação muito limitada, mas ele chega com enorme dificuldade dentro da igreja. Ele abre as janelas da igreja, o irmão Edmilson, ele ajoelha, ele ora, e é o que mais grita aleluia, aleluia, glória a Deus, quando está dentro do templo do Senhor. Ele sente um prazer enorme de vir à casa do Senhor. E aqui tem uma rampa, né? Tem 2 escadarias, e é uma dificuldade enorme para ele chegar dentro da igreja. As cadeiras são de plásticos, ele tem uma dificuldade enorme de ajoelhar, mas ele ajoelha, ele abre as janelas da igreja, ele grita glória a Deus, aleluia, ele vem aqui à frente para estar louvando. Ele não tem uma boa coordenação motora, ele não tem uma dicção legal, mas isso não faz com que ele venha ficar atrofiado. Ele louva, ele se coloca à disposição do serviço, ele se fortalece no Senhor. Muitas vezes ele dorme fora de casa, muitas vezes ele tem limitações de colocar comida na boca, ele fica o dia inteiro sem comer e sem beber por causa das suas limitações. Ele fica com vergonha das pessoas ver a comida caindo da boca dele, mas não, ele se esforça para estar na presença do Senhor. Ele está aqui, ele é o que mais grita glória a Deus, aleluia. Ele tem sido uma bênção. A gente precisa entender que muitas vezes, por causa das suas limitações físicas,
A coluna dele, quando dá um estralo, ele é a dor assim terrível, mas terrível, terrível. Mas mesmo assim, ele tem um prazer enorme. Quando ele vem para a igreja, ele chega todo suado de tanto esforço que ele faz. Eu abraço ele assim e ele sente um grande carinho, ele sente uma grande alegria naquele abraço. Ele tem sido uma bênção. A gente precisa, amados irmãos, nos esforçarmos para estar dentro da casa do Senhor, para nós estarmos aí fazendo aquilo que Deus colocou ao nosso serviço. Muitas vezes, amados irmãos, por causa desse tempo que eu tirei para Deus de estar servindo ao Senhor aí, de 5 da manhã até as 9 da manhã, por causa desse tempo que eu tirei, eu tenho aí tido dificuldades também de arrumar trabalho. Mas eu sei, amados irmãos, em quem eu tenho crido, eu sei que Ele por fim se levantará em meu socorro. Eu sei que eu tenho escolhido a melhor parte. Eu sei que Deus ele vai fazer muito mais, amados irmãos, do que eu penso. Já tomei outra situação aí de como propósito. E tenho já um propósito aí de meio-dia às 4, já tenho outro propósito aí de todas as noites, 10 horas da noite. A gente precisa, amados irmãos, buscar propósitos espirituais sobre as nossas vidas, responsabilidades espirituais sobre cada um de nós. Quando nós temos esses propósitos, essas responsabilidades espirituais, Deus ele virá, amados irmãos, e naquele grande momento, amados irmãos, a gente vai ver o fluir do Espírito Santo de Deus. A gente vai ver as coisas de Deus acontecendo, aquilo que a gente achava impossível, elas vão acontecer diante dos nossos olhos na maior naturalidade. Mas nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos aí estar buscando o Deus que tudo pode. Amém? Então vamos aí buscar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Deus de Israel. Versículo 10. Vamos estar buscando o versículo 10 aí. Ele diz assim: portanto sofro por amor dos escolhidos, porque, aleluia, portanto sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Cristo, com Ele também reinaremos. Se negarmos a Jesus, Ele nos negará, Ele também nos negará. Se formos infiéis a Ele, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar manejando essa palavra. Que venhamos estar aí fazendo um bom trabalho diante desse nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Versículo 16. Diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desse roerá como gangrena,
entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeitam as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, aleluia, a ver-se porventura lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade de Deus deles estão presos. Amados irmãos, nós precisamos observar o que Deus tem falado aos apóstolos. Nós precisamos aí cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, no teu coração. Em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Está aí, Senhor Deus, o apóstolo Paulo dizendo, ó Pai, de suas prisões, ó Pai. E ainda, Senhor Deus, ensinando, ó Pai, o seu filho na fé, Timóteo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dizendo a ele, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, para se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, muitas vezes a nossa vergonha, Pai, ela está bem diante de nós, ó Pai, e nós não temos encontrado forças, ó Pai, para fazer com que essas vergonhas venham cair por terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, que o Senhor venha tomar a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, observar mais, Senhor, aquilo que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, estar honrando, ó Pai, o Teu nome, ó Pai. Porque diz a Tua palavra, Senhor Deus, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele no céu diante do meu Pai. Assim eu digo, ó Pai, que aquele que não der valor à minha pessoa aqui na terra, eu não darei valor à pessoa dele diante do meu Pai que está no céu. Mas que, aleluia, Deus, nós venhamos observar e dar valor ao Senhor, à Tua palavra, a tudo aquilo que o Senhor tem falado para conosco nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja sendo tomando a cada irmão, ó Pai, que as virtudes, ó Pai, aleluia, do Teu Santo Espírito, ó Pai, venha moldar segundo o Teu caráter, Pai. E venhamos, ó Pai, estar indo muito mais além na Tua direção, que sejamos, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos. E que possamos, em nome de Jesus Cristo, fluir, Senhor Deus, da Tua presença santa. Assim, ó Deus, eu honro ao Senhor. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor nessa manhã. Assim, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, para que a Tua palavra venha se velar, ó Pai. Aleluia, que ela venha, Senhor Deus, alumiar, Senhor Deus, os nossos passos, ó Pai. Que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que venhamos a cada momento, ó Pai, valorizar, Senhor Deus, a cada etapa, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, dentro da Tua casa. Então, ó Pai, visita o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, nessa manhã. E faça, Senhor Deus, com que eles, ó Pai, sejam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, escolhidos, ó Pai, para estar, Senhor Deus,
no reino celestial. Então, Senhor, nos prepara, nos capacita, Senhor, que sejamos homens e mulheres cheios da Tua presença santa. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Receba aí um abraço do pastor Carlos, um abraço do Espírito Santo de Deus, que Deus esteja derramando o seu sobrenatural sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. Tenha aí uma boa terça-feira. Mais tarde nós estaremos juntos novamente às 19 horas no culto da família. Te espero lá. Aqueles que puderem vir, nós estamos reunidos na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadora. Você será muito bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Até mais tarde, se Deus quiser.